Bom, tá aí o nosso último exercício sobre dimensionamento de pilares, ou sobre flambagem, mais exclusivamente, certo? Então, o que que ele quer? Ele está me dando um projeto, ele já fez uma análise nesse projeto e ele verificou que esse pilar precisa suportar uma carga de 200 toneladas força. Ele quer que você escolha o perfil mais adequado para resistir a esse carregamento, certo? Então, ele está me dando a carga, está me dando o pé direito e está falando o tipo de aço que eu utilize. Então, aqui que eu utilize um aço ASTM A572 graus 60. Então, vamos lá. Vamos lá no meu perfil. Então, eu sei que a minha carga crítica, a minha carga que vai gerar a flambagem, vai ser igual. Então, minha carga crítica, ela tem que ser maior do que a minha carga atuante, certo? Então, se eu tiver uma carga atuante que seja maior do que a minha carga crítica, o meu pilar vai flambar. Então, eu necessariamente preciso que a minha força atuante seja menor do que a força crítica. Portanto, eu só vou inverter isso daqui de ordem. Então, minha força atuante tem necessariamente que ser menor que a minha carga crítica, para que meu pilar não flambe, certo? Vamos lá de novo. Então, minha força atuante tem que ser menor. Qual que é a equação para carga crítica? A gente já viu ela, que é π ao quadrado vezes módulo da cidade vezes inércia dividido pelo comprimento de flambagem ao quadrado, certo? Então, a minha força atuante eu já tenho, o meu exercício me deu, π ao quadrado eu tenho, é uma constante, módulo da cidade eu sei, isso depende do meu material, e como ele está falando que é um aço, eu sei. E o comprimento de flambagem também, eu posso calcular, já vamos calcular. A única coisa que depende da seção transversal da minha peça é a inércia, certo? Então, eu preciso isolar a inércia, eu preciso calcular qual que é a inércia necessária para esse material. Então, eu vou deixar a inércia isolada e vou passar tudo para lá. Então, eu quero que a minha inércia fique isolada. Passo meu comprimento de flambagem para o outro lado. Eu vou chamar minha força atuante agora só de FA, para não precisar ficar escrevendo atuante toda hora. Esse comprimento de flambagem ao quadrado, dividido por π ao quadrado, vezes módulo da cidade. Isso tem que ser menor do que minha inércia. Então, a minha inércia, na verdade, tem que ser maior do que tudo isso daqui. Só para eu transcrever, vou passar a inércia para lá e a força para cá. Mas a ideia é a mesma, só para facilitar a visualização. Então, a minha inércia tem que ser maior do que a força atuante vezes comprimento de flambagem ao quadrado dividido por π ao quadrado vezes módulo de elasticidade. Então vamos lá. Vamos começar a ver qual é o valor de cada um desses fatores. Força atuante. O exercício me falou, vamos lá ver, que é 200 toneladas forças. Então, se eu vier aqui, 200 toneladas força, certo? Uma tonelada força equivale a 10 kN. Então, eu vou substituir a minha tonelada força por 10 kN. Tá? Então, o que eu fiz, na verdade, eu peguei essa tonelada força e eu sei que essa tonelada força equivale a 10 kN. Só substituir. Tá? Então, 200 vezes 10, 2.000 kN, certo? A minha unidade de força é Newton. Esse K aqui, ele representa o 10 ao cubo. Então, eu vou pegar esse K e transformar ele em 10 ao cubo, que é o quanto ele vale. Então, vou pegar 2.000 vezes 10 ao cubo Newton.
Então, na verdade, a minha força, que era de 200 toneladas força, equivale a exatamente a mesma coisa do que 2.000 vezes 10 ao cubo Newton, certo? Comprimento de flambagem, ele vai ser igual a 1K vezes o comprimento real. Nesse caso, como eu estou trabalhando com uma residência, eu considero a minha estrutura como biapoiada, apoiada embaixo e apoiada em cima. Quando eu tenho uma estrutura biapoiada, eu vou lá na minha tabelinha e vejo que o K vale exatamente 1. Vamos confirmar só. Bem, aqui o comprimento de flambagem é K vezes o comprimento real. Como eu tenho um pilar apoiado embaixo e apoiado em cima, o meu K vale 1. Vamos voltar para as contas. K vale 1 vezes o meu comprimento real, que é o pé direito do meu prédio, do meu pavimento, 3,5. Então, meu comprimento de flambagem é igual a 3,5 metros. Então, já tenho a força atuante, já tenho o comprimento de flambagem, modularidade. Eu falei que eu estou trabalhando com aço. Como eu estou trabalhando com aço, o módulo de elasticidade do aço equivale a 210 gigapascal. Giga é a mesma coisa que 10 a nona. Isso daqui é um G. Mesma coisa que 10 a nona. Então, 210 vezes 10 a nona Pascal. Tá, já tenho tudo que eu preciso. Só substituir. Agora eu sei que a minha inércia precisa ser maior do que 2.000 vezes 10 ao cubo vezes comprimento de flambagem ao quadrado divididos por π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade. Vezes o módulo de elasticidade, que é 210 vezes 10 a nona. Isso daqui vai ser igual vou pegar a calculadora. Opa. 2.000 vezes 10 ao cubo vezes 3,5 ao quadrado igual dividido por... eu vou dividir por dois termos, então agora é importante eu abrir o parênteses. Abro o parênteses. Π. Π ao quadrado vezes 210 vezes 10 elevado a 9. Tá? Se eu não abrir o parênteses, ele vai pegar a minha resposta, dividir pelo π ao quadrado, pegar essa conta e multiplicar por 210 a nona. Ele não vai dividir por 210 vezes 10 a nona. Então, eu tenho que cuidar, quando eu tiver vários termos no denominador, eu abrir o parênteses. Certo? Então, a minha inércia tem que ser 1,182 vezes 10 a menos 5 do metro a quarto. Certo? Então, agora eu só tenho que ir no catálogo e procurar qual é o meu perfil que vai ter uma inércia que seja maior. Só que essa inércia, eu tenho que procurar uma inércia que seja maior tanto no eixo X, porque o meu pilar pode flambar nos dois sentidos. Então, ele pode flambar, girar em relação ao eixo X, e ele pode flambar em relação ao eixo Y. Então, ele tem que ter uma inércia grande nos dois lados. A gente já vai ver isso. Qual que é o problema? Está aqui um catálogo apresentado pela Gerdau.
Então, aqui eu tenho o eixo x, a inércia em relação ao eixo x e a inércia em relação ao eixo y. Reparem que os resultados são dados em centímetros a quarta. E o nosso resultado foi dado em metro a quarta. Putz, então a gente precisa arrumar isso. Como que a gente arruma? Vamos lembrar. 1 metro equivale a 100 centímetros. Tá? Que é a mesma coisa que duas casas. Então, 10 ao quadrado. O número aqui em cima é o número de zeros que eu vou tirar fora. Centímetros quadrados. Não, centímetros. Então, 1 metro... Opa, espera aí que eu fiz besteira. Não tem esse quadrado. Esqueçam isso daqui. Vamos de novo. Então, 1 metro equivale a 100 centímetros. Tá? Centímetros, eu tenho 2 zeros. Então, é a mesma coisa que eu fazer 10 ao quadrado. 1, 2, quadrado. Centímetro. Então, 1 metro equivale a 100 centímetros, que é a mesma coisa que 10 ao quadrado centímetro. Nesse caso, eu tenho 1 metro a quarta. Então, eu tenho 1 metro a quarta. O meu metro vale 10 ao quadrado centímetro. Então, eu vou substituir o metro por 10 ao quadrado centímetro. Só que tudo isso está sendo elevado à quarta. Quando eu levo um expoente a outro expoente, eu multiplico os dois. Então, na verdade, isso daqui vai dar 10 à oitava centímetro a quarta, certo? Então, na hora que eu for substituir o meu metro a quarta, ele equivale a 10 à oitava centímetro a quarta. Então, eu vou pegar isso daqui e vou substituir por 10 à oitava. Como que eu vou fazer isso? Assim. Então, a minha inércia tem que ser maior do que 1,182. Opa! 182 vezes 10 a menos 5 vezes 10 oitava centímetros a quarta. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse metro a quarta e substituí por 10 oitava centímetros a quarta, que a gente já viu que é a mesma coisa, eles se equivalem. Certo? Então, minha inércia tem que ser maior. Quando eu multiplico valores com a mesma base, com expoentes diferentes, eu somo os expoentes. Menos 5 com mais 8 fica 3. 1,182 vezes 10 ao cubo centímetros a quarta. 10 ao cubo é a mesma coisa que 1000. Então, eu estou multiplicando esse valor por 1000. Então, eu vou andar essa vírgula 3 casas para cá. Então, 1, 2, 3. Então, minha inércia tem que ser igual, tem que ser maior do que 1182 centímetros a quarta. Então, agora eu tenho que ir lá no catálogo e achar uma peça que tem uma inércia superior a 1182. Então, essa inércia é a mesma que a gente tinha calculado antes. Uma inércia de 1,182 vezes 10 a menos 5 metro a quarta é exatamente o mesmo valor que 1182, só que agora centímetros a quarta. Então, eu tenho que procurar um elemento que tem inércia tanto em x quanto em y maior que 1182. Vamos lá no catálogo. Então, inércia em x e inércia em y. 1182, aqui é maior, mas o y não. Então, vamos procurar pelo y, que normalmente é maior. Aqui, ó, inércia em y, 1535, maior do que 1182. E inércia em x, 4543, também é maior. As inércias nos dois eixos são maiores do que eu preciso. Então, eu só venho aqui e vejo qual é o perfil que eu tenho que pegar.
eu vou precisar de um perfil W200. Então, eu vou precisar aqui. Portanto, devo escolher um perfil que tenha inércia superior a 1182 centímetros a quarta em ambos os eixos. O perfil que a gente tinha visto aqui, que era o perfil 1182, esse daqui, ó, W200 por 46,1. W200 por 46,1 H atende às necessidades do projeto. Tá? Então tá aí. Para aquele exercício que dava força atuante, dava o pé direito e dava qual é o material utilizado, eu cheguei e eu consegui obter a inércia necessária para esse elemento resistir àqueles esforços. A partir dessa inércia, eu entrei no meu perfil e verifiquei qual o perfil que atende essa minha necessidade. Perfeito? Então tá aí. Tá resolvido o nosso problema.